É isso aí, pessoal, eu sou o pastor Claudemir Ventura, estamos aqui com mais um vídeo, estou empolgadíssimo com este vídeo e lembrando também que a família YouTube está crescendo cada dia mais e mais. Eu quero agradecer você que já tem se inscrito no meu canal, você que ainda não inscreveu no meu canal, se inscreva lá, ative o sininho para que todas as vezes que eu colocar um vídeo no YouTube, o YouTube vai estar te notificando e apertar o joinha lá também, que é bastante interessante, que você apertando o joinha, você vai estar falando para o YouTube que você está gostando e o YouTube vai estar mandando para mais pessoas. Então é isso aí, vamos aí com o vídeo de hoje. O vídeo de hoje é bastante relevante e eu vou dar uma resumida e ser bem específico para que o vídeo não fique muito comprido. Hoje nós vamos falar sobre o efeito da inveja. É bastante interessante que muitas pessoas às vezes é cometida pela inveja ou às vezes inconscientemente inveja outras pessoas. E olha o que a palavra do Senhor ela nos diz em Provérbios 14, versículo 30. A palavra do Senhor nos diz: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Olha que coisa que a palavra do Senhor ela nos diz. O sábio Salomão ela diz que o coração com saúde, ou seja, um coração alegre, ele é a saúde, é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja, ela pode ser entendida como uma tristeza, um ressentimento pela prosperidade e felicidade do próximo. O invejoso não deseja o lugar ou os bens do outro, porque se ele desejar os bens ou o lugar do outro, automaticamente isso seria uma cobiça, mas que o outro não seja bem sucedido em suas realizações na vida. Então o invejoso muitas vezes tem inveja daquelas pessoas que são bem realizadas na vida. Eu costumo sempre dizer que a inveja ela não é nada mais e nada menos do que a falta de capacidade. Tem um livro que eu estou lendo de bastante interessante que fala sobre quem pensa enriquece. E nós podemos entender que a inveja ela faz com que a pessoa pare de pensar em algo para o seu próprio bem e começa a pensar e a meditar, a maquinar o mal contra outra pessoa. Então, o que acontece com este momento? Enquanto eu parar de invejar outras pessoas, no exemplo que eu estou citando, eu vou começar a pensar no que eu posso fazer para prosperar, eu vou começar a pensar, a raciocinar o que eu posso fazer para ser bem sucedido e agradecer a Deus pelo sucesso, pelo resultado de outras pessoas. Conforme Champlin, a inveja é uma das maiores demonstrações de mesquinharia, ou seja, é uma das maiores demonstrações de mesquinharia humana causada pela queda do pecado. Entenda uma coisa, o invejoso, ele chega, vamos dizer assim, a fazer campanhas de perseguição contra suas vítimas, as quais, na maioria das vezes, não tem qualquer culpa por haverem despertado tal sentimento nos invejosos. Por exemplo, a pessoa que muitas vezes ela é invejada, ela não teve a intenção de causar este sentimento nas outras pessoas. E detalhe também, muitas vezes as pessoas sem intenção, elas invejam, sem intenção, elas começam a ter aquele ressentimento que muitas vezes nem ela mesma percebe. Geralmente, olha, entenda bem, geralmente os mal-sucedidos têm inveja dos bem-sucedidos. É aquilo que eu falei e vou tornar a repetir. A inveja é a falta de capacidade. É a pessoa que não para pensar, não para raciocinar, não para agradecer a Deus por aquilo que ela tem, por aquilo que o próximo também tem. Quantas pessoas que não é bem sucedido têm inveja das pessoas bem sucedidas, por exemplo, de um rico, comprou carrão, isso, aquilo outro, uma casona, mas aquela pessoa ela trabalhou, ela teve aquele resultado porque ela correu atrás. Então, em vez da pessoa tá jogando palavras de maldição, agradeça a Deus por a vida da pessoa estar sendo bem sucedida.
Essa é uma tentativa quando a pessoa ela inveja outras pessoas, ela inveja as pessoas que são bem-sucedidas. E essa é uma tentativa distorcida para compensar o fracasso, glorificando ao próprio eu e procurando enxovalhar. Ou seja, o que é enxovalhar? É fazer ficar sujo ou manchar-se ou sujar-se. Então, quando a pessoa tenta sujar a imagem de outra pessoa, tem isso porque isso, aquilo outro, tenta denigrir a imagem da pessoa bem-sucedida. Então, vamos entender que quando eu e você, muitas vezes nós temos esse ressentimento, o que nós temos que fazer? Orar, pedir para Deus para que este mal saia da nossa vida. E quando a pessoa quer sujar, ela quer denegrir a imagem do outro, está baseado, portanto, na mais pura carnalidade. A pessoa não tem um senso espiritual na sua vida. Muitas vítimas da inveja já descobriram que a melhor maneira de evitar o invejoso é fugir dele. Então, porque a inveja é pior do que feitiçaria, diz a Bíblia Sagrada. Então, entenda bem uma coisa. Uma pessoa bem-sucedida não pode e não deve abandonar o seu sucesso somente para satisfazer o invejoso, tornando-se um fracassado como ele. A inveja tem sido motivo para muitas histórias pervertidas e para muitos dramas humanos. Olha que coisa interessante. Quantas pessoas vivem a vida dos outros em vez de viver a própria vida. Isto causa um transtorno tremendo na vida tanto da pessoa que está sendo invejada como da pessoa que está invejando. Entenda uma coisa, a própria palavra do Senhor nos diz: cobiçai e nada tendes. Então, em vez de você cobiçar, em vez de você ter inveja da pessoa, olha para ela e fala que Deus abençoe a vida dela, eu vou conseguir, eu sou vitorioso. Levante a tua cabeça, comece a glorificar a Deus por aquilo que você tem. E se você não é bem sucedido, algo está faltando, não em Deus, em você. Observamos a maneira de como a Bíblia, como o tema na Bíblia inveja é tratado. A inveja é algo que não devemos ter em relação aos homens iníquos, perversos, violentos, pecadores, malignos, malfeitores. A Bíblia está recheada de versículos falando sobre isso. A aparente felicidade e prosperidade dos homens que não temem a Deus não deve despertar em nós tão pernicioso sentimento. Então a própria Bíblia fala: não tenha inveja do homem maligno e nem deseja estar com eles. Olha que coisa, porque o fim deles vai vir. Então entenda uma coisa, eu e você, nós nascemos para influenciar e não para ser influenciado por ressentimentos que, em vez de te colocar num patamar mais alto, está te jogando para o buraco. Porque todas as vezes que você reclama de uma pessoa que é bem sucedida, porque fulano é bem sucedido por causa disso, daquilo outro, não importa o que a pessoa, ela vai ter com Deus. Faça a tua parte, esqueça tal pessoa e comece a glorificar a Deus, que você vai ver que a tua vida vai melhorar. A inveja promove competição entre os homens. Isso está em Eclesiastes capítulo 4, versículo 4. Olha que coisa interessante. Quantas pessoas, até dentro do meio evangélico, dentro das igrejas, há pessoas querendo competir umas com as outras. Por que isso? Sendo que o que Deus deu para mim é meu, o que Deus deu para você é para você, o que Deus deu para fulano é para fulano. A diferença é que muitas vezes Deus entrega algo nas nossas mãos e nós não desenvolvemos. Então vamos lá para a parte dos talentos. Se eu pegar o meu talento e enterrar, jamais ele vai sair do buraco. Mas se eu pegar os talentos que Deus me deu e fazer ele progredir, ou seja, multiplicar, o que significa isso? Significa que Deus dá a capacidade para nós nos desenvolver. E se nós não desenvolver, nós não podemos culpar Deus e nem muitas vezes julgar o nosso irmão e nem ter competitividade dentro
da igreja, dentro da casa, no trabalho, em lugar nenhum. Nós temos que ser bem-sucedido. Para isso, precisamos fazer a nossa parte. Qual que é a nossa parte? Se você quer ser bem-sucedido, quantas pessoas querem ser bem-sucedido e não pega para ler um bom livro, não pega para estudar a palavra de Deus? Que dos tempos para cá, eu meditando na palavra de Deus, eu vi que a maior receita da prosperidade está na palavra de Deus. É verdade. Ontem mesmo eu lancei um vídeo falando sobre a Torre de Babel e a pura realidade. Se nós começarmos a entender, nós começarmos a olhar para essa situação, nós vamos ser bem-sucedidos. As nossas habilidades, os nossos talentos, realizações, trabalho, não devem ser produzidos pela inveja, pelo desejo de superar o outro ou ofuscá-lo. Então, é isso que nós devemos fazer. Eu vou chegar mais perto. Nós não devemos ofuscar o talento, a habilidade de ninguém. Nós temos que agradecer a Deus por fulano, Bertano ter tal talento. Entenda bem isso. A inveja é um pecado característico do mundo. Então, em Romanos 1, versículo 29, a palavra do Senhor, ela fala bem isso. Ao escrever aos Romanos, Paulo, ele declara que o homem sem Deus está cheio de inveja. Você é um homem de Deus? Você é uma mulher de Deus? Então por que você tem inveja? Por que você deixa esse ressentimento cair sobre a tua vida? Eu creio que quando nós assistimos, por exemplo, um vídeo como esse, se nós olharmos para dentro de nós, por que nós ter ressentimento, por que nós ter inveja, por que nós olhar e querer competir com outras pessoas? A inveja, olha que coisa interessante, a inveja é um motivo pela qual alguns proclamam a Cristo. Você já leu na Bíblia Sagrada que alguns anunciam o Evangelho só por inveja? Não, você não sabia disso? Filipenses capítulo 1, versículo 15. Está lá que uns pregariam o Evangelho por inveja. Era por inveja e rivalidade que alguns pregavam o Evangelho, tentando ofender e atrapalhar a prosperidade do ministério de Paulo. Você não sabia disso? Então fique sabendo. Eu vou repetir, Filipenses 1, versículo 15. Então lê lá para você ver. Clemente de Roma, um dos pais da igreja, ao escrever a sua primeira carta aos Coríntios, adverte acerca dos males da inveja. Afirma, olha que coisa interessante, entenda bem isso, afirma ter sido ela a causa do assassinato de Abel por seu irmão Caim. Está na Bíblia, Gênesis 4, 3, 5, eu não vou falar os versículos, porque senão nós vamos demorar muito. Agora entenda, do ódio dos irmãos de José, inveja. Da sedição de Arão e Miriam, inveja. A rebelião de Corá, Datã e Abirião, inveja. A inveja pode ter gerado a armação feita pelos presidentes e satrapas contra Daniel, inveja. Se nós formos levar todas estas pessoas e começar a contar a história delas, esse vídeo vai durar 3 horas. Então, todos esses que eu falei foram perseguidos por inveja. Só que detalhe, tudo tem um plano e um projeto de Deus. Então, eles foram, cada um deles, menos Abel que foi assassinado, mas José, Daniel, eles foram tirados da zona, ou seja, eles foram expulsos da zona de conforto e foram para um lugar que Deus o queria que eles estivessem. Davi, por exemplo, quando Saul se levantou contra ele, era inveja. A inveja a inveja foi o que desencadeou. Olha que coisa interessante. A inveja foi o que desencadeou o plano dos líderes judaicos para matar Jesus. Você sabia disso? Líderes judaicos, ou seja, os religiosos da época. Eu queria que você refletisse. E todos estes que se levantaram contra esses homens de Deus, aonde eles estão? Qual é a história deles?
Então faça você mesmo a tua história. Não tente passar por cima de ninguém para fazer a tua história. Não tente invejar ou ter ressentimento de coisas, de pessoas ou de algo para você olhar e falar assim, não, tá assim por causa de fulano, Bertano. Não, faça você a tua parte. Então os líderes religiosos, eles tentaram contra Cristo por inveja. A inveja também foi incluída, olha que coisa interessante, a inveja também foi incluída na lista dos 7 pecados capitais. Os 7 pecados foram formalizados no século VI, quando o Papa Gregório Magno, tomando por base as cartas de Paulo, definiu como sendo 7 principais vícios de conduta: gula, luxúria, avareza, ira, soberba, preguiça e a inveja. A lista só se tornou oficial na Igreja Católica no século XIII, com a Suma Teológica, documento publicado por Tomás de Aquino. Só no século XIII que foi colocado como 7 pecados capitais. No documento ele explica, entenda bem isso, no documento ele explica que os tais 7 pecados têm que os outros não têm, ou seja, esses 7 pecados têm o que os outros não têm. O termo capital deriva do latim caput, que significa cabeça, líder ou chefe, ou que quer dizer que as 7 infrações são os líderes de todas as outras. Olha que coisa interessante. É bastante interessante nós entendermos isso, porque quantas vezes eu e você nós não prosperamos por vou repetir, eu vou chegar aqui perto. Eu vou repetir, eu já falei isso uma vez, vou repetir de novo. Muitas vezes nós não prosperamos por ter inveja de outras pessoas ou por não saber administrar o nosso ganho. Nós não sabemos administrar aquilo que ganhamos. Entenda bem isso. Luiz Vaz de Camões, 1524 a 1580, poeta português, considerado uma das maiores figuras da literatura em língua portuguesa, disse: onde há inveja, não há amizade. Entenda bem isso. Eu quero que você entenda isso. Então, pare de olhar para a vida dos outros, pare de invejar os outros. Vamos olhar para dentro de nós. Você quer ser próspero? Você quer ter uma vida abençoada por Deus? Não tenha rivais. Se a pessoa é melhor do que você em alguma coisa, agradeça a Deus e aplaude esta pessoa. Não queira passar por cima, não queira ofuscar o talento, não queira ofuscar a vida de ninguém. O sol, ele brilha para todos. As mesmas 24 horas que tem para mim, tem para você, tem para a pessoa que mora em lugares menos favorecidos, tem para aquele mendigo que mora na rua, é as mesmas 24 horas. Mas muitas vezes nós fazemos das nossas 24 horas elas diminuir. Por quê? Porque muitas vezes nós ficamos trancados em uma sala assistindo televisão, não pegamos, vou tornar a repetir, livros para ler, não estudamos, não corremos atrás do nosso objetivo e não pensamos. Pensar dá trabalho, por isso poucas pessoas pensam. Então pare de olhar para os outros, viva a sua vida. Vamos ser prósperos, felizes e abençoados por Deus. Eu tenho certeza que eu e você, nós somos abençoados. Então, como diz, eu vou terminar com aquele versículo de Provérbios capítulo 14, o versículo 30, que diz: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Entendeu? Provérbios 14, versículo 30. É isso aí, pessoal, eu sou o pastor Claudemir Ventura e esse é mais um vídeo da qual eu estou trazendo para nós cada dia se aproximar da bênção, se aproximar de Deus e se aproximar das pessoas, entendendo que cada um tem aquilo que merece. Deus abençoe a todos,
Eu desejo para você, para tua casa e tua família, paz e bênção sem medida. Até o próximo vídeo.